Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix, também sou coach de inteligência emocional. E no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito da importância da sua contribuição para o diagnóstico que o médico irá fazer. Fique comigo, acompanhe o vídeo, curta e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e inscreva-se no nosso canal. No consultório, constantemente recebemos pacientes com queixas de estarem com um diagnóstico talvez errado, que não estão se adaptando a alguma medicação ou mesmo que estão com dificuldade de procurar algum médico, algum psiquiatra. Nós realizamos então uma anamnese, um atendimento inicial com esses pacientes para entender a história da queixa e muitas vezes orientamos que tipo de profissional procurar, se um neurologista, se um psiquiatra mesmo, se ele já passou por um clínico para fazer uma avaliação inicial da parte física, biológica, para ver se não tem nada aí, se é possível descartar algumas hipóteses físicas, orgânicas. E aí, quando esse paciente passa pela gente primeiro, no consultório, a gente tem a oportunidade de orientar o paciente com relação ao que ele deve dizer ao médico, com relação ao que ele deve se lembrar no dia da consulta, com relação a fazer anotações para que não passe nada despercebido que possa influenciar nesse diagnóstico. E nesse vídeo quero fazer com vocês esse tipo de trabalho que a gente faz no consultório mesmo, de orientar acerca daquilo que você deve observar antes da consulta, o que você pode fazer para estar contribuindo no diagnóstico que ele irá realizar. Porque você precisa entender que a sua contribuição é muito importante. O médico não tem bola de cristal e ele não vai saber as perguntas que ele deve te fazer para poder levar a um diagnóstico correto. É lógico que ele tem lá algumas perguntas que são padrão, que ele vai fazer para todos os pacientes e conforme o diagnóstico que ele entender que pode ser a hipótese diagnóstica que ele levantar, ele irá realizar algumas perguntas que pode te direcionar, sim. Mas é importante que você entenda que caso você já tenha alguma anotação, que você já leve isso, que você já tenha um roteiro mais ou menos dos seus sintomas para descrever para o médico, você vai fazendo com que ele levante algumas hipóteses diagnósticas mais assertivas, que ele não vá apenas levado por um único sintoma, que é aquele mais marcante ali no momento. Um exemplo disso é quando o paciente muitas vezes procura o psiquiatra ou o psicólogo no momento que ele está passando por uma fase depressiva, quando ele está bem para baixo, quando ele está desanimado, triste, não tem motivação para mais nada, não quer fazer as atividades diárias. Então esse paciente muitas vezes chega no consultório queixando desses sintomas, do desânimo, da fadiga, do cansaço, da falta de vontade de realizar as coisas. E aí ele se esquece de outros detalhes, de percepções de sintomas que ele teve antes desses, de sintomas que às vezes já vem acompanhando já há alguns anos, meses, e que ele descartou, se esqueceu de falar com o médico, porque aquilo não está incomodando no momento, então ele nem lembrou. Só que esses detalhes podem mudar completamente o diagnóstico e, uma vez mudado o diagnóstico, também altera a medicação que vai ser indicada para esse paciente, o tipo de terapia que vai ser realizada. E aí, como no exemplo que eu estava citando, esse paciente chega no consultório numa fase depressiva, falando dessa dificuldade que ele está passando, e aí o médico então entende que ele está passando por um episódio depressivo, né? Então vai tratar aí com antidepressivos, coisas desse tipo para tentar levantar esse paciente, tirá-lo dessa fase depressiva. Bem como possivelmente vai encaminhá-lo para uma terapia para ajudar a melhorar as questões comportamentais, trabalhar os sintomas, trabalhar
o que pode ter levado ele a desenvolver essa depressão, né? Entender melhor o seu quadro. Ao passo que se o paciente tivesse trazido para o consultório do médico, trazido no seu relato os outros sintomas que ele teve em outros momentos da vida que ele desconsiderou na sua fala, o médico poderia levar em consideração outros diagnósticos, né? Poderia, por exemplo, entender que esse paciente ou essa paciente passa por episódios depressivos, e aí esses episódios depressivos podem estar relacionados, por exemplo, com o ciclo menstrual. E aí o tipo de tratamento seria somente nesse período do ciclo menstrual qual essa pessoa tem essa alteração. Ou não, poderia entender, por exemplo, que esse paciente tem aí episódios de euforia, episódios nos quais ele sente aí uma hiperatividade, uma energia maior, uma vontade de realizar maior, que ele tem pensamentos mais positivos, onde ele acha que ele tem uma inteligência superior, que ele vai ganhar muito dinheiro, e aí poderia levantar uma hipótese diagnóstica aí, por exemplo, de um transtorno bipolar de algum grau, porque existem vários tipos de transtorno bipolar. Esses são só alguns exemplos que eu quero te mostrar que existem de hipóteses diagnósticas que podem ser levantadas e que podem modificar o curso do tratamento de acordo com o discurso, a história que esse paciente traz para o consultório. Então, algumas dicas para você observar são: procure anotar como se deu o curso dessa doença, quando ela iniciou, quando você começou a perceber que você tinha queixas psicossomáticas, por exemplo, que desde quando você tem dificuldade para dormir ou você dorme demais, às vezes isso acontece desde a infância. Ah, doutor, eu já tinha aí insônia desde criancinha, bem pequena, minha mãe já falava que eu era bagunceiro demais e que eu não dormia, que eu era uma criança muito agitada, mas nunca tive diagnóstico de nada. Isso já é um alerta, um indício para esse médico observar. Então, eu quero que você pare, anote, observe se você já teve comportamentos ligados ao que você está sentindo agora, ou mesmo que você talvez nem ache que tenha ligação, mas coisas que possam ser sinais para você dizer ao médico, e ele sim é que vai dizer se isso é relevante para o quadro ou não. Não tenha vergonha de conversar com o médico, de expor aquilo que você sentiu em algum momento, que você pensou em algum momento, porque o médico tem que ser aquela pessoa de confiança, com quem você vai compartilhar tudo, sem nenhuma restrição. Pode ser muito importante para o seu diagnóstico e pode mudar completamente o tipo de medicação colocada aí. Não pense, por exemplo, eu não vou falar isso, que ele vai achar que eu sou louco, vai me dar uma medicação muito forte. Não. Muitas vezes o tipo de medicação que vai ser utilizada, uma medicação simples, baixa, que não vai causar grande impacto no seu dia a dia, mas que vai ter uma melhora muito grande na sua qualidade de vida. Então é importante dizer para o médico tudo aquilo que você sente. Então, observe e anote, por exemplo, como está o seu sono, desde quando você tem dificuldades para dormir ou para acordar. Questão de concentração, de memória, né? Se você consegue se concentrar para ler, para poder absorver algum conteúdo, ou tem dificuldade para entender as coisas, ou mesmo se você entende, mas tem dificuldade para fixar, por exemplo, um conteúdo. Sua memória já não é a mesma. Desde quando que isso acontece? Né? Observe também a questão do apetite. Você teve aumento de peso ou redução muito grande, aí, em torno de 5 quilos em um mês ou 2, ou você vem ganhando peso gradativamente nos últimos anos, você percebe que não tem mais controle da questão alimentar, que você está comendo mais compulsivamente, ou não, está tendo aí
rejeição, já não tem mais gosto, vontade de comer nada, prazer por nada, né? Taquicardia, como que é? Sente assim, o coração acelerando às vezes, né? Um estado de apreensão, uma inquietude, tem que estar sempre ocupado fazendo alguma coisa, não consegue parar quieto. A questão do humor também é muito importante. Você tem momentos assim de humor muito, né, exagerado, muito feliz, muito alegre. Em outros está muito irritado, ou anda sempre irritado, sempre com raiva de todo mundo, sempre brigando, impaciente, né, perdendo ali a tolerância, a paciência a todo momento. Ou você anda muito triste, prostrado, não tem vontade de nada, não tem prazer em nada, nada te faz sorrir, nada te deixa alegre, ou tem que ser uma coisa muito grande para te causar essa sensação de felicidade, né? Tem tido vontade, às vezes, de sumir, de fugir, de estar isolado, de não conversar com ninguém. A questão até do intestino, seu intestino vem funcionando bem, né? O intestino está preso, o intestino mais solto, porque isso também vai direcionar o médico. De repente tem uma medicação que ele vai passar que prende mais o intestino. Então, já sabendo disso, ele pode te passar uma medicação que não tenha esse efeito colateral. Então, eu quero com isso que você perceba a importância de você anotar todos os sintomas para você levar para o médico. Um outro motivo de ser importante você fazer essas anotações, esses registros, e aí também colocar datas nisso, gente. Colocar uma data que você fez esse registro, quando é que você sentia isso e tal. Por quê? Quando o médico entra com a medicação, normalmente a gente vai se adaptando àquela medicação e a gente vai esquecendo alguns dos sintomas que a gente tinha e que a gente deixou de ter porque a medicação fez essa melhora por nós, ou até mesmo a terapia, né? Você foi indicado por um terapeuta e agora alguns dos sintomas que você tinha você já não tem mais. E aí, o que acontece é que a gente descarta o positivo, então a gente não percebe essa melhora. Parece que eu não estou melhorando, que eu não estou andando, que esse tratamento não está adiantando nada. E aí eu quero desistir da medicação. E aí, gente, o que eu estou pegando aqui mesmo nesse vídeo, pegando no pé de vocês sobre anotar, é para que você perceba. Se eu tinha, por exemplo, uma palpitação, aquele estado de apreensão persistente, eu dei início a uma medicação e agora eu percebo que essa palpitação ainda vem, mas ela vem com menos frequência. Se antes ela vinha com 8 vezes ao dia, né, 5 vezes ao dia, em determinados momentos do dia, e agora essa apreensão vem só quando eu estou passando por um momento mais difícil, uma situação maior, que pode sair um pouquinho do meu controle. Eu nem percebo, eu acho que eu ainda estou tendo palpitação, mas se está anotado, eu posso fazer esse raciocínio, ir lá e analisar. Olha, antes eu tinha palpitação 8 vezes ao dia, né? Tava uma coisa bem persistente, bem constante, me incomodando muito. E agora não. Agora essa palpitação vem com menos frequência, então eu vou poder relatar isso para o médico. Isso vai me motivar a continuar o tratamento, a não interromper, a permanecer com o tratamento, persistir para que essa evolução vá sendo gradativa, eu vá eliminando sintoma por sintoma e eu vá percebendo essa melhora. Então as anotações também são muito importantes por isso. Uma outra coisa que eu queria também alertar aqui nesse vídeo é que para que você entenda a importância de ter um bom relacionamento com o seu médico, com aquela pessoa que você escolheu para poder acompanhar o seu tratamento. Assim como é muito importante que você tenha abertura para conversar com a sua psicóloga, seu psicólogo, que tenha essa facilidade de falar sobre tudo e não ficar restringindo os assuntos, com receio de falar sobre as coisas,
também é muito importante que você sinta isso com o seu médico. Por quê? Se você vai ao médico e sente que ele é uma pessoa rude, uma pessoa que não tem tempo, que não está te dando muita atenção, que não está nem aí para o que você está falando, você vai ao médico e não vai descrever todos os sintomas, não vai falar abertamente e possivelmente esse diagnóstico não vai ser tão assertivo. Então é importante que você confie no profissional que você escolheu e se você não percebe empatia, não percebe que ali do outro lado da mesa está uma pessoa que está preocupada com seu bem-estar, que está querendo entender a sua situação e contribuir para a sua melhora, se você não percebe isso, se você sente que está sendo tratado com descaso, com desprezo, que a pessoa está menosprezando aquilo que você está sentindo, que você está relatando, se você percebe essa indiferença, não permaneça com esse profissional. Procure outro. Existem aí vários profissionais no mercado, desde psicólogos quanto psiquiatras, neurologistas e tal. Se você não se adaptou com um profissional, busque ajuda por outro, mas não desista. Existem muitos profissionais e mais cedo ou mais tarde você vai encontrar alguém que tenha empatia pelo que você está passando, pela sua situação e que queira abraçar essa causa com você, que queira realmente te ver melhor, com uma melhor condição de saúde, uma melhor qualidade de vida, um profissional que esteja aí atento a cada detalhe para fazer um diagnóstico diferencial, um diagnóstico assertivo, passar uma medicação que te mantenha com mais qualidade de vida, que te dê aí disposição, que te dê possibilidades de você seguir o curso da sua vida normal e não ficar paralisado por causa desse transtorno. Bom, esse vídeo é para isso, para ajudar você a contribuir no diagnóstico médico, porque eu considero que é muito importante para que o curso do tratamento se dê de uma forma que você tenha um resultado mais efetivo, um resultado mais rápido, que você sofra o menos possível e que o quanto antes você se recupere do que você está passando. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, curta, compartilhe, encaminhe para amigos e estamos aqui sempre à disposição. Comente no nosso canal, escreva sobre os assuntos que vocês têm vontade de ouvir, de conhecer, né, sobre a mente humana, sobre saúde, qualidade de vida, e nós estaremos sempre à disposição para atender os seus pedidos. Um abraço!